Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado e hoje estou aqui para discutir contigo tudo o que você precisa saber sobre precatórios de Fundef e as novidades trazidas em relação ao tema pela Emenda Constitucional 114 de 2021. Nesse vídeo, nessa aula, nós vamos discutir sobre o que é Fundef ou o que foi Fundef, qual foi a celeuma que criou a decisão judicial que gerou precatório de Fundef e qual a novidade da Emenda Constitucional 114. Eu não tenho como te explicar a Emenda Constitucional 114 no que diz respeito aos precatórios de Fundef, sem te explicar o que é o Fundef, de onde veio a celeuma que gerou os precatórios de Fundef. Então, nesse vídeo, nessa aula, nós teremos uma breve revisão sobre esse assunto, justamente para que a gente possa entender a celeuma como um todo. Fundef foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério, e eu digo foi porque ele não existe mais. Ele foi um conjunto de fundos contábeis com participação da União, Estado e Município para promover o financiamento da educação pública, educação básica pública. Bom, você pode perguntar, professor, e por que esse fundo foi criado? Bom, antes do Fundef, do Fundo Contábil para o investimento específico na educação básica, as receitas destinadas à educação eram aplicadas como um todo. Óbvio que o Brasil, com dimensões continentais, isso não poderia dar certo. Obviamente que setores da educação ficaram descobertos em termos de investimento e setores da educação receberam mais investimento do que necessariamente deveriam receber, levando em consideração a dimensão continental do país e a necessidade de distribuição equânime desses recursos no que diz respeito ao atingimento de toda a educação, desde a fundamental até a universitária. Então percebeu-se que os recursos nos níveis de educação precisavam de um tratamento setorizado. Por isso que foi criado o Fundef, para definir uma parcela que atendesse especificamente à valorização do ensino fundamental, as antigas da primeira à oitava série. O Fundef existiu de 98 a 2006. Então, o objetivo da criação do Fundef foi atentar para o princípio da eficiência do planejamento e da eficiência no que diz respeito especificamente à utilização de recurso público para atingimento de um objetivo. O Fundef ele foi criado enquanto norma em 1996, mas ele existiu de fato de 98 a 2006. Depois do Fundef, 2006, aí em 2007, o Fundef foi substituído pelo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que não investe apenas no ensino fundamental, mas investe também no ensino médio e na educação infantil. Então, o Fundef teve criação, desenvolvimento e morte, e ele foi substituído pelo Fundeb. Mas o Fundef não morreu sem deixar sequelas. É isso que nós temos que entender a partir de agora. Os objetivos do Fundef são importantes para definir, inclusive, o entendimento do que disse a Emenda Constitucional 114. Vamos lá, os objetivos do Fundef. Pagar os docentes e outros funcionários que atuem diretamente na administração do ensino, como diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais em exercício. Aqui, ó, pagar professores e todo o corpo de pessoas que trabalham na educação básica. Pagar encargos sociais devidos pelo poder público, investimento na melhoria dos professores que se encaixam nessa faixa, concursos de especialização, ensino superior e reciclagem, elaboração de planos de carreira e remuneração para docentes para a melhoria da qualidade do ensino público, outras despesas voltadas para a manutenção do ensino fundamental público. Perceba que os objetivos do Fundef enquanto recurso era remunerar professores e melhorar a estrutura da educação básica no Brasil. Atenção a esses objetivos, porque nós temos que prestar muita atenção no que eles efetivamente dizem, porque a emenda constitucional, no que diz respeito ao precatório, vinculou o pagamento do precatório, ou melhor, a utilização do recurso do precatório aos objetivos do Fundef. Muito bem, você pode estar se perguntando o seguinte, professor, eu entendi que o Fundef, então, ele destina uma verba a estados e municípios no que diz respeito ao desenvolvimento da educação básica, ou destinava. Mas quanto cada estado e município recebia a título de Fundef? É aqui onde a coisa começa a pegar. Presta atenção. Eu vou te explicar isso aqui para que você entenda sem precisar de cálculo, tá? Enquanto advogado da União, eu sou membro da Advocacia Geral da União. Quando eu entrei na Advocacia Geral da União, eu atuei em muitos processos que discutiam justamente isso que eu vou falar agora. Mas muitos deles discutiam muito cálculo
Então eu vou tentar te explicar, na verdade eu vou te explicar sem que você precise de cálculo para entender. Você precisa entender o problema jurídico, não o cálculo que envolve o problema jurídico, tá? Atuei durante anos em ações do Fundef. Basicamente, como é que cada estado e município recebia dinheiro a título do Fundef? Recurso. Cada estado e município recebia em relação aos alunos matriculados. Quem tinha mais aluno matriculado recebia mais recurso do Fundef. E existia um valor mínimo a ser pago por aluno efetivamente matriculado. Inicialmente esse valor foi uniforme para todos os alunos, depois esse valor ele foi escalonado de acordo com a série do aluno. Mas o que importa é o estado e município. Quanto mais alunos matriculados no ensino fundamental o estado e município tivessem, mais recursos do Fundef esses estados e municípios receberiam. Existia um valor mínimo a ser pago. Aí aqui começa a celeuma, preste atenção. Se os valores do Fundef não forem suficientes para pagar o valor mínimo que estados e municípios têm no que diz respeito a alunos matriculados, a União complementava esse valor. De onde surge a complementação da União? O Fundef é um conjunto de fundos contábeis que arrecada recursos de vários lugares. No somatório dos recursos, estados e municípios tinham que receber por aluno matriculado. Se estados e municípios tivessem mais alunos matriculados de acordo com o valor mínimo pago por cada aluno do que recursos no Fundef, e isso acontecia de forma reiterada, a União complementava esse valor. Bom, qual o problema? Aqui é que surge a celeuma que deu origem ao precatório. Espero que você esteja acompanhando e não tenha desistido de entender. A União calculou esse valor mínimo de repasse por aluno de forma equivocada durante muito tempo e acabou passando recursos a menor do que deveria para estados e municípios a título de Fundef. A União fez um cálculo mínimo de aluno médio e acabou, nesse caso específico, passando um valor a menor. Errou no cálculo e passou o valor a menor. Estados e municípios ingressaram com ações judiciais para discutir esse valor e venceram em juízo. Muitas dessas decisões já transitaram em julgado, muitas dessas decisões já têm, obviamente, precatórios expedidos. Alguns estados e municípios já receberam esses precatórios e, quando receberam lá atrás, aplicaram o valor recebido a título de precatório de Fundef, indistintamente, discricionariamente, em vários setores do estado ou do município. Não aplicaram na educação. Presta atenção que aqui em cima nós falamos dos objetivos do Fundef, e os objetivos do Fundef são exclusivos da educação: pagar professores e melhorar a estrutura da educação básica de estados e municípios. Quem recebeu precatório, já recebeu precatório de Fundef em momento anterior, acabou aplicando esse valor indistintamente no município ou no estado. A União, portanto, passou a defender em juízo que a aplicação dos recursos oriundos de precatórios de Fundef deveriam ser vinculados, nesse caso, aos objetivos do Fundef, ou seja, à educação. Guarda essa informação porque também tem essa novidade na Emenda Constitucional 114 de 2021. Muito bem. Esses valores de condenação se transformaram em precatórios, que somados chegam ao valor de bilhões de reais que devem ser pagos pela União Federal. Então, a União calculou o valor a menor, estados e municípios venceram em juízo, essas decisões transitaram em julgado, viraram precatórios, precatórios bilionários, e a União precisa pagar isso. Dois problemas: como serão pagos esses precatórios, como é que a União vai se organizar para pagar esses precatórios, e se o ente está livre para aplicar o valor de forma discricionária ou se ele deve aplicar exclusivamente em educação. Esses são dois problemas importantes. Dois problemas que acabam sendo resolvidos pela Emenda Constitucional 114. Então, eu te expliquei o que é o Fundef, te expliquei as razões de existência do Fundef e a sua substituição pelo Fundeb, te expliquei os objetivos do Fundef, te expliquei a origem do problema, ou seja, o valor mínimo por aluno, o cálculo equivocado da União, sem que a gente precise adentrar nesse cálculo, te expliquei que a União perdeu esses processos em juízo, te expliquei que essas decisões judiciais viraram precatório, e te disse que existem dois problemas que precisam ser resolvidos a partir desses precatórios. São precatórios bilionários e o valor que estados e municípios receberão a título de precatório serão aplicados na educação ou podem ser aplicados, serão aplicados vinculadamente na educação, obrigatoriamente, ou podem ser aplicados de forma discricionária pelo gestor em outras áreas do estado e do município.
Bom, vamos à Emenda Constitucional 114. Tudo até agora foi uma introdução para que a gente chegue na Emenda Constitucional 114 e você entenda a emenda a partir daquilo que ela veio resolver, o problema que ela veio resolver. Para entender o problema que ela veio resolver, tem que entender o problema anterior. Já entendemos. Vamos lá. Emenda Constitucional 114, artigo 4º. Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos estados e aos municípios por conta do Fundef serão pagos em 3 parcelas anuais e sucessivas. 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano, 30% no terceiro ano. Então, primeiro problema, como serão pagos esses precatórios bilionários, sem que a União efetivamente tenha que sofrer muito para fazer esses pagamentos, porque a conta acabou ficando muito alta. 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano, 30% no terceiro ano. Então, 40% ainda em 2022, 30% em 2023, 30% em 2024. Então, a emenda aqui, ela parcela o pagamento do precatório da União em relação a estados e municípios. Muito bem. É importante também estabelecer o que diz o parágrafo único do artigo 4º, que diz assim, ó, não se inclui nos limites estabelecidos no 107 e no 107A do ADCT, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo. Essa informação é importante porque existe no ADCT um limite de gasto com pagamento de precatório. Como esses pagamentos de precatórios de Fundef são bilionários, se a emenda constitucional não tivesse tirado do teto de precatórios o pagamento de precatório de Fundef, isso iria prejudicar o recebimento de precatórios de outras pessoas. Precatórios alimentares e não alimentares de pessoas físicas ou jurídicas que existem contra a União e não de Estado e município relativo à Fundef. Então, está fora do limite de teto dos precatórios aquilo que a União vai pagar em 3 parcelas a título de precatório de Fundef. Essa decisão aqui da emenda constitucional é muito importante. Muito bem, vamos lá, dando continuidade. Aplicação vinculada de precatório. Aqui você tem a solução do segundo problema. As receitas que os estados e os municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundef deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do fundo. Por isso que aqui em cima eu te apresentei os objetivos do Fundef. Muito bem, aqui o artigo 5º da Emenda Constitucional 114 diz que a aplicação dos recursos oriundos do precatório do Fundef é vinculada, a aplicação é vinculada, os recursos são vinculados à educação, à valorização do magistério. E diz mais, parágrafo único, ó, da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo, 60% deverão ser repassados aos profissionais de magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão. 60% dos valores recebidos devem ser destinados e repassados aos profissionais do magistério, porque assim o Fundef era regulamentado na época. Então você tem aqui o importantíssimo artigo 5º da Emenda Constitucional 114. O artigo 4º estabelece como se dará o pagamento do precatório de Fundef. O parágrafo único diz que esse pagamento está fora do limite de teto de precatório, limite constitucional, e o artigo 5º, nesse caso, determina a aplicação vinculada dos recursos oriundos do precatório de Fundef, com o repasse de 60% dos valores aos profissionais do magistério. Esse repasse se dará na forma de abono e não pode ser incorporado na remuneração, aposentadoria ou pensão desses profissionais. Essas são as novidades da Emenda Constitucional 114. Tem 2 detalhes ainda que eu preciso chamar a tua atenção. O primeiro detalhe, a emenda não estipulou data para pagamento, apenas o ano, 40% em 2022, 30% em 2023, 30% em 2024. Então a União, até dezembro, não está em mora no pagamento dos 40%. E não é a União, presta atenção aqui, porque isso pode cair na tua prova da AGU, não é a União quem fará o pagamento do abono aos professores. A União paga o precatório ao ente e esse ente cumpre o parágrafo único do artigo 5º da Emenda Constitucional 114 de 2021. A União paga o precatório. Aí a divisão, 60% professores, 40% valorização, ou melhor, aparelhamento da estrutura da educação básica do município ou do estado. Quem vai efetivar o parágrafo único do artigo 5º da Emenda Constitucional 114 de 2021 na prática é o gestor de estado e município, não a União. A União compete pagar o
precatório. Então, nós temos efetivamente que o comando do artigo 4º da Emenda Constitucional 114 é para a União, a forma de pagamento, parágrafo único também, mas o artigo 5º e o parágrafo único do artigo 5º é um comando destinado a estados e municípios. Preste bastante atenção nesses dois detalhes, porque isso pode ser objeto de prova. Bom, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.